Ayrton Senna da Silva. Esse é o nome de ou se não, o maior nome da história da Fórmula 1 brasileira, ou até mesmo mundial, sendo conhecido mundialmente, respeitado e homenageado, até os dias de hoje, mesmo após 30 anos de sua morte. Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, com sua mãe, sendo neta de imigrantes italianos, e seu pai, filho de uma espanhola, ou seja, ele era bem misturado, com gênesis de italiano e espanhola, nascido no Brasil. Ele morava em uma família rica, ele nasceu de classe alta. Ele morou no Jardim São Paulo, que era um bairro nobre de São Paulo, dos 4 aos seus 12 anos. Após isso, ele se mudou para Tremembé, um distrito de São Paulo ao norte. Desde jovem, ele já se interessava por automóveis. Ele sempre foi incentivado pelo seu pai, que criou seu primeiro kart quando ele tinha apenas 4 anos. Porém, apenas aos 13 anos ele realmente começou a competir oficialmente, adquirindo a sua primeira vitória em 1973, aos 13 anos, sendo campeão brasileiro da kart em 1978, 1979 e 1980, ou seja, 3 títulos oficiais brasileiros. Porém, ele só foi conseguir seu título mundial em 1978. Porém, em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês da Fórmula Ford 1600, um dos grandes campeonatos que englobavam o mundo, porém localizado comumente na Europa. E então, após isso, ele também foi um campeão britânico na Fórmula Ford 2000, em 1983, quando ele tinha 23 anos. Aos seus 23 anos, ele já era campeão europeu, brasileiro, mundial e oficial britânico. Obviamente, não sendo a Fórmula 1, sendo apenas kart. Então, após isso, ele realizou em 1983 os seus primeiros testes com o carro da Fórmula 1. Em 1984, Ayrton Senna entrou na equipe Toleman. Porém, em novembro deste mesmo ano, Ayrton sofreu uma paralisia facial, que antes acreditava ser um derrame, causado por uma mastoide. O que é uma mastoide? Uma mastoide é uma infecção bacteriana localizada atrás da orelha, que foi a causa dessa paralisia facial do Senna, que antes acreditou ser um derrame, porém foi provado depois que era apenas uma paralisia facial, e tratou com altas doses de cortisona, que é um antibiótico. Ok. Após isso, ele se tratou, se curou. Ele não tinha ficado tão bem, porém ele se tratou com os médicos profissionais na área. Aí sim, conseguiu realmente se curar. Ele não ganhou prêmios nesse ano. Porém, ele ficou em terceiro lugar no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Brands Hatch, e no GP de Portugal de Estoril. Porém, ele foi suspendido de jogar por quebra de contrato após ter assinado com a Lotus para a próxima temporada. Em 1985 a 1987, ele consegue sua primeira vitória na Fórmula 1, em GP de Portugal, disputando no Autódromo de Estoril, em 21 de abril de 1985, sob chuva pesada. Porém, sua segunda vitória foi adquirida em GP da Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps, também sob chuva. Então Senna ganhou mais uma vez após vencer o GP da Espanha em Jerez, de La Frontera. Então, no ano de 1987, graças ao seu novo patrocinador Camel, que conseguiu fornecer um dos motores mais avançados na época, que era o motor Honda dos Williams, Senna ganhou 2 corridas em seguida, o prestígio GP de Monaco, a primeira recorde de 6 vitórias no Principado, e o GP dos Estados Unidos, em Detroit. Não trocaram uma vez o pneu. Após isso, Ayrton foi contratado pela McLaren, que foi o seu carro até sua morte. Então, nos anos de 1988 a 1993, no GP do Japão, garantiu uma vitória para si, tendo uma visão que ele achava ser Deus, porque ele sempre
estava indo bem nas corridas. Então ele estava pensando que ele era algum ser divino. Porém, é claro que isso não é uma verdade. Porém, isso representa que às vezes ele era autocentrado. Porém, ele não era alguém desumilde, não. Continuando, após ele chegar em primeiro lugar, após uma colisão com Prost e com seu carro danificado no bico, assim indo direto aos boxes. Ele foi desclassificado pela FIA, que é a Fundação Internacional de Automóveis, e seu presidente da época, Jean-Marc Belestre. Então eles tiveram uma, entre aspas, briga de palavras, apresentando argumentos, ofensas e textos, um contra o outro. Então, essa briga de palavras, Senna, em 1990, conquistou seu segundo título mundial, graças a um abandono do piloto Alain Prost, do triunfo de presente, e também marcou a pole position. O que é uma pole position? Ele praticamente bateu o recorde de velocidade. Foi isso, uma pole position. Ele marcou várias pole positions em sua carreira, porém essa foi a sua primeira pole position oficial. Ok. Após as marcas da pole position, ele não deu nem chance para seus rivais da Ferrari. Alain Prost, no GP do Brasil, em Interlagos, em 1991. Ele adquiriu sua primeira vitória em terra natal, ou seja, aqui no Brasil, de Fórmula 1. Sendo seu terceiro título mundial. Em 92, Senna, durante o treino do GP da Bélgica, o piloto francês Eric Comas ficou desacordado porque ele havia batido o carro violentamente contra o muro. Senna, enquanto passava por essa cena, parou seu carro e correu em direção ao francês, que estava desacordado com o seu carro vazando combustível, ou seja, tinha risco de explodir, matar ambos ou iniciar um incêndio e matar o que estava lá dentro. Porém, de qualquer jeito, Ayrton se arriscou e foi lá para desligar a ignição para evitar um incêndio e uma explosão. Ou seja, ele era um herói. Ele pôs sua vida em risco em prol do seu oponente ou do seu competidor, não importa como seja. Porém, em 1993, ele ficou em segundo lugar na corrida de abertura da temporada da África. Ele ganhou os GPs do Brasil, Europa e Dunghill Park. Em 1994, Senna entra na Williams. Porém, em 93 ele já havia tentado entrar antes, porém impedido por Frost, que voltou seu nome. E o que aconteceu então? O que é votar? Voltar. O Frost praticamente colocou numa lista que, enquanto ele estivesse com o contrato junto com a Williams, o Senna não poderia entrar. Ou seja, enquanto o Frost estivesse lá com o seu contrato válido, Senna não poderia entrar até seu contrato acabar ou ser invalidado. Ok. Após 93, esse contrato acabou. Então ele não conseguia mais barrar Senna. Então Senna entrou e, vendo isso, o Frost teve que se retirar por um ano das corridas. Senna, Prost e Damon Hill haviam ganhado todas as corridas da temporada. Todas mesmo. Menos uma ganhada por Michael Schumacher. A primeira corrida da temporada de 1994 foi no Brasil, disputada em Interlagos. Senna assumiu a ponta, mas Michael Schumacher, a Benetton, tomou a liderança depois de passar Ayrton Senna na volta 21. Porém, determinado a vencer, Senna perde o controle e roda na curva, assim tendo que abandonar a corrida, porque ele, além de perder muito tempo, ele perdeu sua posição, perdeu sua velocidade, perdeu seu controle. Então ele abandonou a corrida na volta 55. Porém, na terceira corrida da temporada, no GP de San Marino, também seria sua última em sua vida. Ou seja, essa foi a última corrida que nós vemos ele competir em vida, ou muito menos em vida. Ok. Após isso, ele entra na curva Tumburello, uma curva extremamente complicada de se passar. Que no dia passado já havia morrido um piloto nessa corrida. Por isso, Ayrton Senna não queria participar dessa corrida, porque ele argumentava
e informava que não tinha segurança suficiente. Porém, ele foi convencido a participar da corrida. Porém, o que aconteceu? Então, após ele entrar na curva, ele perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada. Ou seja, ele estava virando a curva, perdeu o controle e seguiu reto. Na curva, que era para virar, ele seguiu reto. Então, ele bateu direto num carro. Quer dizer, num carro não, numa parede de concreto. O seu carro violentamente se encontrou contra um muro de concreto. Rapidamente, os oficiais, obviamente, chegaram à cena do acidente, porque algo poderia ter acontecido de muito ruim. E realmente aconteceu. Após a gravidade da situação, que eu vou explicar depois, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, sua cabeça se mexeu. Tipo, a cabeça dele estava assim, deitada, e deu assim. Porém, após isso, foi teorizado e comprovado que isso foi apenas um espasmo, porque Ayrton já estava morto. Mas como que isso aconteceu? Então, esse espasmo foi registrado pela TV da Globo, que estava gravando, e que após isso todo mundo achou que ele estava bem. Aí, nesse momento, ele tomou um dano cerebral profundo. Mas o que causou esse dano cerebral? Ayrton Senna teve uma barra da ignição enfiada em sua cabeça, entre o vão dos capacetes. Tem o capacete e tem o seu visor. Entre esses dois tem uma abertura. Uma barra de ferro entrou aqui, entrando no seu cérebro. Isso matou ele instantaneamente. E os médicos sabiam disso. Porém, em vez de eles anunciarem a morte do Ayrton Senna ali mesmo, que cancelaria a corrida na hora, porque quando um competidor é morto, a corrida é cancelada por motivos óbvios. Porém, ele foi levado ao hospital após ser retirado de seu carro de helicóptero para o hospital Maggiore, onde em algumas horas foi confirmado sua morte, obviamente, após ter uma barra de ferro placada na sua cabeça, ele foi considerado morto, porém apenas algumas horas após. Sendo assim, ele chegou ao final de sua vida, porém não de seu legado. Ele deixou esse mundo com 3 títulos mundiais, 41 vitórias na Fórmula 1 e mais outros variados títulos fora da Fórmula 1 e de kart. Além de ter sido uma lenda do esporte, ele também deixou doações para ajudar a educação, criando assim o Instituto Ayrton Senna. Ayrton Senna era muito focado no quê? Ele queria incentivar a educação, ele era alguém que sempre preservou e sempre apoiou a educação. Ou seja, ele queria apoiar ao máximo, com doações, com ideias e com até sua criação do seu próprio instituto. Esse instituto se localizava na cidade de São Paulo, sendo totalmente focado na educação, sem fins lucrativos, apenas na educação. Então, neste domingo, dia 3/11, houve uma corrida em prol de homenagear Ayrton Senna, com o piloto Lewis Hamilton dirigindo a McLaren, que era o carro de Ayrton Senna, e também usando o seu capacete, o mesmo capacete que infelizmente não conseguiu salvar a vida de Ayrton Senna. Porém, isso aconteceu no Autódromo de Interlagos, aqui no Brasil, e isso nos traz a conclusão do que Ayrton Senna sempre foi alguém bom, como eu posso dizer. Porque, além de ele não ser alguém que sempre promôs o mal ou qualquer coisa assim, não, ele sempre foi alguém que promôs a ajuda, a educação, as doações a instituições de crianças, como um exemplo sendo a Criança Esperança. Seriam instituições iguais a essa, que têm o objetivo de ajudar crianças, ajudar pessoas necessitadas, sem fins lucrativos. E Ayrton Senna apoiava isso. Por isso, Ayrton Senna foi considerado um herói. Além de ter salvado o seu competidor, desligando sua ignição, que muito provavelmente iria resultar na morte dele se ele não desligasse, ele é um herói gigante, mas provavelmente é o maior da história da Fórmula 1, deixando seu legado e homenagens até os dias de hoje.